Ele abriu uma issue lá na React Brasil, sugerindo um tema de palestra que era escalando o GraphQL. E esse tema é extremamente contextual e muito relativo. E por essa razão, eu não vou falar de escalando o GraphQL propriamente. Eu adentrei e pensei mais sobre o assunto e cheguei numa situação parecida com o que a gente está lá dentro do contexto da Acreditas, que é basicamente não escalando o GraphQL em si, mas escalando o modelo de negócio que a gente tem. E a ideia aqui hoje é falar como que o GraphQL ele vai ajudar a gente a escalar os nossos clientes, né? Então, se tratando de GraphQL para cliente mesmo. Cliente app, web, cliente usuário, tá? Para deixar bem... para vocês entenderem bem o que eu estou querendo dizer. Então, dentro da Acredita, a gente tem um modelo de evolução, basicamente, do nosso cliente, onde a gente tinha, no início, um monolito, que ele basicamente agregava uma aplicação para operação, que é um CRM, e uma camada de back-end, então ele era tudo uma aplicação só. Dentro dessa aplicação, ela tinha o intuito de ajudar o pessoal da operação na área de servicing lá para fazer, enfim, fazer coisas de operação. E aí, depois disso, a gente surgiu com a ideia de criar o app, então nasceu um cliente, e aí esse cliente não poderia ser para a operação, né? Porque esse novo cliente ele era um app justamente guiado para os clientes. Então, dado esse contexto, foi meio que desestruturado e segmentado a parte do back-end para ele ser uma API, um serviço. Então, esse serviço ele espinhava dados para o nosso cliente, que era o nosso app, e esse app consumia esses dados, e é assim que a gente tem hoje. Mas a gente tem evoluído esse modelo, então o nosso back-end ele tem virado vários microserviços por conta do contexto, como eu falei anteriormente, que ele é muito, o business da nossa aplicação ele é muito complexo, por conta da fase de cobrança mesmo, tem muitas variáveis, e por essa razão a gente tem quebrado em vários serviços para que isso consiga escalar a longo prazo. E aí, junto com essa quebra de microserviços, veio a dificuldade também de escalar os nossos clientes, porque a gente não pode simplesmente, dentro do nosso cliente, consumir vários serviços, porque eu acredito que vocês tenham a consciência que isso não escala mesmo. Então, uma das abordagens que a gente tem pensado nesse momento, isso é um cenário atual, é pensado em criar uma aggregation layer, que é basicamente uma camada antes dos serviços, para que a gente consiga, no nosso cliente, acessar esses microserviços. Então, a gente tem pensado em várias abordagens, isso ainda a gente não bateu o martelo, a gente simplesmente continua chamando de aggregation layer, mas a gente não bateu o martelo se a gente vai usar, sei lá, o USB, que é o Enterprise Service Bus, ou se vai usar BFF, ou se vai ser só um API Gateway, ou se vai ser só um orquestrador de fluxos. A gente ainda está pensando onde a gente quer chegar. Mas, de qualquer maneira, a gente, dentro dessas abordagens, a gente tem pensado na tecnologia que vai melhor resolver os casos de domínio que a gente tem para resolver dentro do cliente. Então, um dos problemas que a gente quer resolver dentro dessa aggregation layer é possibilitar, através dos dados de domínio que os serviços exportam, através dos recursos para o cliente, possibilitar que o cliente, no futuro, consiga se expandir e quebrar em vários clientes, assim como o Guilherme, que apresentou o case dele de arquitetura lá no Banco do Brasil, é a mesma abordagem que eles estão seguindo lá. A diferença é que a gente não seria over-engineer fazer isso agora, porque não é uma prática, não é uma dor ainda, mas é uma dor no futuro, porque hoje o app ele atende poucas features, mas no futuro ele vai atender várias features. E vários contextos da empresa. Então, mais para frente eu vou falar mais sobre isso. E também a gente vai possibilitar que o app ele seja cross-team, né? Então, dentro desses dois problemas, a gente tem dois problemas de escalabilidade. Então, onde a gente quer chegar? Numa tecnologia que dentro da aggregation layer torne, na verdade, que os dados de domínio eles fiquem bem expostos para o nosso cliente. Então, a gente ainda não definiu tecnologia e a gente tem quebrado os microserviços baseados em Bounded Context, são contextos dentro do DDD, para quem conhece, não vou entrar a fundo sobre esse assunto, mas baseado nesses contextos a gente tem exposto esses dados através dos microserviços
E aí o que a gente tem pensado é que tecnologia que a gente vai usar, e foi aí que a gente chegou no GraphQL, para poder expor esses domínios de dados para os clientes. Então, basicamente, é essa abordagem que a gente chegou. GraphQL na aggregation layer para o app, isso a longo prazo, para escalar a longo prazo, integrando com vários serviços de domínio mesmo, de business. Então, a ideia é segmentar o business para o microserviço e o cliente a aggregation layer, onde vai estar o GraphQL, só expor esses dados de domínio para os clientes, para os vários clientes, né? Mas antes de a gente adentrar bem sobre esse assunto, eu acho que uma das coisas que é importante é desmistificar o GraphQL, o conceito de GraphQL. Porque muitas pessoas acabam entendendo mal o conceito porque acabam não quebrando esse conceito de GraphQL em duas partes. Então, que nada mais é do que um grafo e uma query language. Então, aí desmistificando, explicando cada um grafo, basicamente, dentro da matemática, é uma representação gráfica de relação entre objetos através de links. E dentro da matemática, esses objetos são chamados de vértices ou de nodos ou nós, como você preferir chamar, e os links são chamadas de arestas, que são basicamente uma linha, que liga um ponto a outro. E o QL, né, que é a Query Language, ele basicamente é uma linguagem que a gente usa para expor e definir, de maneira bem declarativa, os dados que a gente quer usar em algum lugar. Eu dei o exemplo, por exemplo, de SQL, que SQL é Segmentation Query Language, por exemplo, que você relacionar os dados através de segmentação e, enfim, é uma Query Language. Então, unindo os dois pontos, o QL e o Graph, a gente consegue chegar numa linguagem que é o GraphQL, que ela consegue simplesmente expor como um object type, que é como se fosse o node na matemática, o nó, ele se linka a outro object type através do field. O field, como vocês podem ver, aqui, ó. O field é esse B, por exemplo. Então, aqui eu estou expressando como A se relaciona com B, B com C, C com D. Isso é uma representação do que seria esse grafo dentro do GraphQL. Mas sobre modelagem, né? Porque até agora eu falei de GraphQL, falei do modelo de arquitetura que a gente está montando, mas nada sobre modelagem em si. Bom, calma, a gente está chegando lá. Chegou agora, na verdade. Um dos primeiros princípios que a gente precisa falar sobre modelagem é modelagem de dados. Primeiro e único, na verdade. Por que eu linkei como primeiro? Porque, na verdade, dentro de modelagem, tem muitas vertentes. Então, eu não ia conseguir em 20 minutos expor todas as vertentes, então eu foquei em modelagem de dados, porque, na minha consciência, hoje é a maior dor dentro da comunidade. Porque hoje eu tenho visto, ultimamente, eu tenho visto muitas talks e muitos, enfim, tutoriais sobre o GraphQL, onde as pessoas acabam estruturando mal a sua aplicação, então, às vezes, você até usa uma tecnologia que resolveu o seu problema, mas usa da maneira errada, então acaba não escalando e você acha que o problema é da tecnologia, e não da arquitetura que você implementou. Então, basicamente, modelagem de dados foi como a gente encontrou que resolve aquele problema que a gente tinha de escalar para vários clientes, o nosso domínio de dados, e entre vários times, porque tem aquele lance de manutenção também, né? A gente tem que pensar nessa vertente de escalabilidade também. Então, basicamente, a gente também tem modelagem de contexto, mas eu não vou adentrar sobre esse assunto a fundo, então fica o dever de casa para vocês pesquisarem depois. E, enfim. Então, modelagem de dados, dentro desse aspecto de modelagem, a gente tem 3 problemas. Na verdade, eu elenquei 3 problemas que são bem baseados em algumas das minhas opiniões, que são os maiores problemas que eu vejo em termos de modelagem. Um é que as pessoas acabam usando o GraphQL orientado a REST, que é basicamente você fazer endpoint style mesmo, ao invés de você pensar em grafos, que é o conceito do GraphQL em si. Então, você acaba, por exemplo, orientando um identificador para fazer com que, ao invés de usar um field como vértice, como aresta, como linha, você acaba usando um identificador, o que, obviamente, não escala, eu vou mostrar por quê. E outras abordagens também é você se basear no teu esquema GraphQL, que é o Schema Definition Language, né, que é basicamente como os seus dados dentro do modelo de grafos estão orientados, e você acaba se baseando em tabelas. Então, acaba usando, por exemplo, o FK, for keys, para poder orientar um nodo a outro. Isso, com certeza, é uma abordagem errada também. E outra abordagem é você se basear em ORMs, por exemplo, de modelo de relação através de objetos, mas de forma associativa e não de forma referencial. Que, basicamente, ao invés de você
associar um field diretamente a um object type, você acaba orientando um field a um dado a um object type entre outro object type. Eu vou mostrar depois o exemplo para ficar mais claro. Então, as pessoas que acabam usando GraphQL como endpoint style, que é basicamente usar a mesma coisa de REST, é fazer um dado depender de outro. Então, a gente tem aqui um modelo de uma modelagem que basicamente expressa que dentro do meu artefato post, eu tenho um usuário vinculado, mas para poder pegar os dados do usuário, ao invés de eu agregar o usuário dentro do post, eu uso o user ID, que é um identificador para acessar ele. E no comentário eu faço a mesma coisa para acessar os dados do post e o do usuário. Que, por exemplo, o usuário que fez o comentário e o post que é o comentário, de qual post é aquele comentário. Então, basicamente, se eu fosse expressar isso em query, eu acabo perdendo todo o poder do GraphQL, porque basicamente eu teria que fazer 2 queries, ou seja, 2 requests. E é exatamente isso que GraphQL não prega. Então, eu teria que primeiro pegar o user ID. Na verdade, aqui eu estou pressupondo que eu tenho, mas na verdade deveria ser, por exemplo, uma lista de usuários, aí para cada usuário eu quero pegar os posts dele. Então, eu teria que mapear cada ID e pegar via user ID os posts. Isso, com certeza, é um problema. Na mesma modelagem, ela acaba agregando também o mesmo problema quando a gente baseia nosso esquema baseado em tabelas. Então, acaba acontecendo o mesmo problema, a diferença é que, às vezes, eu posso usar outra abordagem para fazer essas queries, em vez de fazer 2, usar uma, mas para isso, por exemplo, eu teria que fazer, sei lá, um refet dentro dessa query, ou seja, seria 2 queries do mesmo jeito, a diferença é que isso estaria dentro de um mesmo contexto. Então, para o client isso é interessante, mas ainda não é a solução ideal. Então, quando a gente pega essas modelagens de dados e aplica grafos, a gente tem outra abordagem totalmente diferente, onde eu consigo, por exemplo, dentro do usuário, referenciar todos os posts referentes àquele usuário diretamente. Então, ou seja, eu tenho um usuário, eu tenho um conjunto de posts, dentro de cada post eu tenho um conjunto de comentários, e dentro de cada comentário eu consigo referenciar o post e o usuário referente àquele comentário. Isso, para consumir, fica muito melhor. Eu acho que esse slide diz tudo, né, a respeito de como eu consumiria ao invés daquelas outras 2 abordagens. Outro grande problema dentro do contexto de modelagem de dados, quando eu uso ORMs baseadas nisso, é quando, por exemplo, eu tenho um contexto mais complexo, onde eu tenha, por exemplo, relações entre, vamos chamar de models, relações entre models que elas são N para N. Então, quando eu tenho esses contextos, eu acabo, por exemplo, dentro do SQL, tendo uma tabela associativa, que vai fazer com que esses dois dados eles se associem a uma tabela para referenciar, dentro de uma mesma linha, aquele conjunto de dados. Então, dentro do GraphQL, se a gente for aplicar essa abordagem, a gente teria um object type que basicamente uniria e faria o conjunto de um usuário, por exemplo, que tem vários grupos, e um grupo que pode ter vários usuários. Então, se eu consumisse esse dado, esse esquema, na verdade, através de uma query, ficaria mais ou menos assim. Então, vocês podem perceber, por exemplo, que ali eu estou sobrescrevendo, né, fazendo alias para user groups. Então, basicamente, eu até botei isso para ficar bem claro, na essência que ali dentro de grupos, eu ia acabar usando a mesma nomenclatura, então, o mesmo field, só que eu estou mudando o alias justamente para referenciar. Então, são dados diferentes. Então, não faz sentido usar essa abordagem. Então, uma abordagem que faria mais sentido era simplesmente fazer N para N de um objeto para o outro diretamente. Então, eu poderia, dentro de usuário, ter vários grupos, e dentro de vários grupos ter vários usuários, e referenciar eles. Então, basicamente, eles ficariam assim, ó. Ficou um slide aqui, ó. Basicamente, ficaria assim. Onde eu tenho um usuário, eu passo a ID dele, eu consigo pegar todos os grupos referentes àquele usuário, e para cada grupo, eu consigo pegar outros usuários que fazem parte daquele grupo. Então, isso faz muito mais sentido em termos de modelagem. Então, basicamente, eu peguei uma frase que isso na verdade, lá da docs do GraphQL, que é do How to GraphQL, e essa frase basicamente de uma seção lá que diz bem assim, que é a seção de Thinking in Graphs, quando você está escrevendo o GraphQL. Então, basicamente, com o GraphQL, a gente tem que pensar no nosso domain business, que é basicamente os domínios de negócio se tratando de dados, como grafo. Então, quando a gente tem esse mindset, a gente acaba fazendo algumas perguntas antes de modelar.
Então, uma das dicas, acho que, e fica assim para vocês, em termos de modelagem, não tem como eu vir aqui e falar é assim que faz, é assim que não faz. Porque isso é totalmente contextual de acordo com a sua aplicação e para onde ela precisa escalar. Mas uma coisa é certa, você precisa pensar em grafo. Ok? Beleza, eu tenho um use case que é baseado no app que eu falei no início. O app ele é escrito em React Native, como eu tinha comentado, e a gente tem aquele problema de escalabilidade que a gente precisar quebrar em vários clientes, entre vários times. Então, hoje, atualmente, como eu comentei, ele está dentro do contexto de servicing. Então, e aí, dentro do contexto de service, que é um business domain, dentro da Acreditas, a gente tem quebrado, feito um exercício de mapear os boundaries. Esse é no conceito de context mapping do DDD, para quem conhece, que é basicamente a gente quebrar os cenários em vários contextos, para que a gente consiga mapear isso na aplicação e, por exemplo, construir módulos a partir delas. Por que a gente está fazendo isso? Para, quando a gente precisar quebrar para vários clientes, a gente conseguir quebrar em várias aplicações. E, basicamente, daí a gente vai conseguir usar os mesmos conceitos dentro do serviço GraphQL. Hoje a gente está fazendo isso no Redux, porque o app ele não foi construído para consumir GraphQL. Então, o primeiro exercício que a gente está fazendo, para vocês verem como é poderoso a parte de modelagem, é modelando. Então, o que a gente tem feito, por exemplo, como o GraphQL ele é extremamente tipado, né? Todo um scalar type, ele está agregado aos tipos primitivos do GraphQL. A gente tem, por exemplo, usado muito Flow no Redux, onde a gente estrutura as várias stores, onde a gente estrutura a store e compõe elas. A gente tem usado muito Flow para a gente conseguir ter previsibilidade e depois conseguir passar isso para o GraphQL de maneira que seja simples. A gente simplesmente vai mudar de um lugar e botar em outro. Então, dentro do nosso domain business, a gente tem que fazer esse exercício. Por quê? Porque os próximos desafios vão ser a gente conseguir quebrar o app em vários squads, porque a ideia é que seja um squad só, e consiga fazer app composition, né? A gente ter vários apps dentro do app rodando em bounded contexts diferentes, onde cada um vai resolver um problema específico para o nosso contexto da aplicação. E também a gente vai ter um problema de gerenciar muitos dados de diferentes domínios. Então, basicamente, no futuro, a ideia é que o app ele não atenda só service, mas atenda toda a empresa. Então, isso vai ter muitos domínios de business. Então, para isso, a gente vai precisar ter muito bem definidos boundaries e vai precisar usar na aggregation layer o GraphQL, porque a gente vai precisar orientar muitos serviços. Então, vai ser tipo, sei lá, hoje a gente está evoluindo isso, mas sabe, daqui a um ano vai ser mais ou menos 150 serviços entre toda a empresa. E a gente também vai ter outros desafios, que é pegar uma aggregation layer e integrar ela a outra aggregation layer, o que é extremamente complexo também. Então, basicamente, dentro do nosso caso de uso dentro do nosso contexto do app, a gente vai ter esses desafios. E aí a gente tem conseguido, através da modelagem de dados, não se trata de GraphQL, mas a gente vai fazer isso no futuro, através da modelagem de dados, a gente tem conseguido escalar o app nesse momento. Então, basicamente, é assim que a gente está saindo do MVP indo para um produto. Mapeando os boundaries, segregando eles em várias responsabilidades diferentes, para no futuro a gente melhorar a arquitetura e na aggregation layer usar GraphQL, enfim, e outras abordagens mais complexas. É isso. E uma coisa importante, como eu estou falando, a gente vai precisar de muita gente, porque a ideia é que seja quebrado em vários squads. Aqui tem uma fotinho do Pedro. Eu não vou dar blame nele aqui, mas é um brother nosso da Acreditas, então vocês podem ver como é que é o lifestyle de quem trabalha lá. É podrão todo final de semana. Depois, se vocês ficaram com dúvida do que é o podrão, é só colar e perguntar, a gente explica. Pode até ir lá tomar uma cerveja também. E se você tiver interesse em alguma vaga, só em vagas.creditas, enfim, vocês estão vendo, então, ok, né? Enfim, a gente tem vaga, então pode trocar ideia, que vai ser interessante. E é isso. Valeu. Obrigado. Muito bem. O GraphQL é demais, cara.